Olá, sejam bem-vindos a mais um Filosofando, um programa que é realizado pela UERN-TV em parceria com o Departamento de Filosofia e também a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Todos os temas abordados aqui são trabalhados sob a perspectiva da filosofia. E está aqui comigo, quero cumprimentar o professor Josailton em todas as edições, mais uma vez conosco, professor. Obrigada. Obrigado, Elaine, obrigado a você que está nos assistindo e colaborando conosco nesse programa. E para debater os temas do nosso programa, nós sempre temos um professor convidado, e o professor de hoje é o professor William Coelho, ele que é licenciado em Filosofia pelo FRN, professor da UERN desde o ano de 1988. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, professor Josailton. É um prazer estar com vocês. Espero poder contribuir com este programa para a divulgação das atividades do Departamento de Filosofia, como uma extensão da filosofia da UERN à nossa sociedade. Muito obrigado. Muito bem. Para começar o nosso programa, o tema de hoje é o ensino da filosofia e nós separamos uma frase que diz assim: não se pode aprender a filosofia, só se pode aprender a filosofar. Immanuel Kant. É isso, professor? Queria saber, professor William, é possível ensinar a filosofia? Queria que você explicasse como é que essa frase traz esse entendimento para a gente. Obrigado, Elaine. É uma boa pergunta. Na verdade, essa é a pergunta básica para nós pensarmos a condição do ensino de filosofia no nível médio, no nível básico da nossa educação. É uma questão antiga, como você viu já desde Kant, né, do século XVII, XVIII, a condição de pensar uma profissionalização do ensino de filosofia. Nós temos umas dificuldades na academia porque aprendemos a pensar a filosofia com os filósofos e como transmitir isso para o nível médio, para adolescentes, né? Como despertar o interesse deles na filosofia. Então, parece, aproveitando o Kant, nós não temos como ensinar filosofia, mas podemos ensinar a filosofar. E digamos que é essa a nossa aposta ainda agora, com a filosofia no ensino médio. Mas observe que isso cria exatamente um problema, não é? Porque, se você você ensinar, não podemos ensinar filosofia, mas ensinar a filosofar. Me remete a duas questões. Uma, é que na tradição os filósofos não tinham esse aspecto de profissionalização. Pode falar no decorrer da história da filosofia, os filósofos não eram profissionais de filosofia, eram matemáticos, até engenheiros, né, que eram filósofos. E assim, isso é um aspecto. E o outro problema refere-se ao próprio método. Bom, se você não pode ensinar a filosofia, o que é que se aprende com a filosofia? Aí entra, o que você acha disso? É interessante porque essa é a reflexão constante, né? Tem que ser do professor que está aprendendo filosofia e principalmente do professor que está tentando ensinar filosofia para alguém que vai ensinar filosofia. Então, o que é que se pode aprender com a filosofia? Surge aí, então, a questão de método, como você bem observou. Que método da filosofia nós poderíamos utilizar para ensinar filosofia? Eu, particularmente, tenho pensado em três metodologias possíveis, que, devo admitir, é apenas uma reflexão sobre isso. Mas a primeira, a mais conhecida de todas, é a socrática, né? A dialógica, é aquela filosofia do diálogo. O Sócrates não era um profissional, como bem colocou o professor Josailton, mas em sua época, em toda a antiguidade, a filosofia foi tida como um modo de vida, uma maneira de vida, como bem observa o Pierre Hadot, um historiador da filosofia antiga. E o Sócrates mostrou bem isso nos seus diálogos, nas suas conversas em praça pública, tentando fazer o seu interlocutor descobrir que ele não sabe o que pensava saber. Então parece que essa seria a primeira, ou a metodologia mais básica para nós pensarmos e exercitarmos sobre o ensino da filosofia. Isso de um determinado ponto de vista, não é?
Mas se você pensar agora, eu vou insistir ainda mais, quer dizer, isso partindo do pressuposto que a filosofia tem algo a ensinar. Né? Aí entra um terceiro aspecto, vamos dizer assim. O que a filosofia ensina no segundo grau ou no nível básico, na educação básica, como a gente diz hoje, o que ela ensina refere-se à história da filosofia ou ao próprio pensamento? Quer dizer, o que a filosofia ensina a pensar ou ensina a história do pensamento? Esse é um ponto polêmico. Sem dúvida. É tão polêmico que posso falar teoricamente da experiência. Pela experiência, o que ocorre é que cada professor assume uma metodologia própria. Pelo modo como aprendemos a filosofia, poderia dizer que o mais comum é tentar repassar para o aluno a história da filosofia. Daí surge um problema sério, que seria uma disciplina a mais com conteúdos. Então, se os alunos não dão conta dos conteúdos que eles têm, das tantas disciplinas, como ele daria mais este conteúdo, né? Então, esse é um problema sério. Daí existirem outras opções quanto ao conteúdo, ao objeto do ensino de filosofia. E um é a história da filosofia, quanto à história da filosofia, outro seria os problemas da filosofia e outro ainda temas da filosofia. Então, pode-se escolher dentre esses três aspectos ou objetos de ensino da filosofia. Como eu dizia, na prática, a pesquisa que eu tenho feito há pouco, todos os professores, ou melhor, cada professor tem um modo diferente de dar. Quando é formado em filosofia, geralmente ele apela para a história da filosofia, mas pelo menos tem a liberdade, a autonomia, tem, digamos, a habilidade ou a competência de escolher entre os outros. Quando não é formado em filosofia, digamos que ele se esforça mais para fazer isso, para dar esse conteúdo, que é o que ele vê como filosofia. No entanto, geralmente corre muito risco de se confundir com outra história qualquer, apenas uma história da filosofia. E o que é propriamente filosófico, ele perde de vista na história da filosofia. Por isso, o nosso treino, o nosso exercício de fazer com que os nossos alunos percebam não apenas a história da filosofia, até porque a internet está cheia de material para isso, né? Qualquer um pode acessar, mas perceber de fato os problemas da filosofia e quais são os temas filosóficos que ainda hoje podem ser abordados. Professor, vou pedir licença agora na nossa discussão, porque a nossa equipe ela foi até as ruas para saber a opinião das pessoas sobre o ensino da filosofia nas escolas. A gente vai conferir agora. Você acha importante estudar filosofia na escola? Sim, eu acho importante. É importante para desenvolver o olhar político e o caráter crítico do aluno. Eu acho extremamente importante estudar a matéria da filosofia nas escolas, pois a filosofia ela é fundamental para nós que queremos, como é que eu posso dizer, questionarmos tudo a respeito assim, de várias ciências, várias matérias, tudo em que a gente aprende na escola, na verdade. Nas ciências humanas, a filosofia é o que eu considero a mais importante e que eu acho que seja fundamental para todos estudá-la. Uma matéria que faz você pensar e enxergar a realidade, assim, em volta. Você passa a estudar, conhecer mais e sentir até mais interesse pelas outras matérias, porque filosofia, ela é a matéria que intercala em outras. Tipo, filosofia a gente usa para a vida toda, sinceramente. E era para a gente estudar filosofia a partir do 6º ano. Só que, infelizmente, não é assim. Eu acho muito importante a filosofia, sim, porque ela faz você ter um pensamento crítico por qualquer coisa. O princípio da filosofia é isso, criticar tudo que tiver ao seu redor. Então, eu posso dizer que eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Eu posso dizer isso a partir da filosofia, porque a partir do estudo com a filosofia, desde que eu tive no início desse ano, porque eu sou do 1º ano, eu pude ter o meu pensamento formado até hoje. Acho muito importante pelo fato que ela constrói o nosso senso crítico. É uma questão muito essencial nos tempos que nós estamos tendo aqui no Brasil hoje em dia, com essa reforma política, com o decorrer de tantas barbaridades que vemos na nossa sociedade. Eu acho que é essencial para construir nosso senso crítico, para a gente saber enfrentar esses problemas de cabeça.
Opiniões fortes, não é? Queria que os professores comentassem agora, o professor William, começasse essa discussão sobre o comentário dessas pessoas. Muito bom. Que bom ver alunos do ensino médio defendendo o ensino da filosofia, né? E isso graças a alguns professores que já temos formados e estão aí, né, na escola pública. É curioso ver, como disse a aluna, a Aline, né? Como a filosofia é fundamental e interdisciplinar, né? Ela ajuda a aprender outras disciplinas. O termo fundamental é próprio da filosofia, né? Essa é a perspectiva que nós da filosofia colocamos ou tentamos colocar a filosofia como fundamento ou busca do fundamento. É aquele tipo de pensamento, de saber, que busca o fundamento das coisas, o fundamento do mundo, o fundamento da vida, ou seja, ou melhor, para colocar isso é preciso problematizar. E como bem apontou o Lucas, a filosofia é basicamente problema. Eu só gosto de acrescentar que nós precisamos aprender a pensar a filosofia não apenas como problema, como dizem alguns autores de compêndios, que o que mais interessa é o problema, é a questão, é a pergunta. Eu gosto de pensar que todo filósofo, ele começou por uma pergunta, mas ele tentou dar a resposta. Os conceitos são fundamentais, né? Aí volta a história do fundamental. E um outro aspecto que eles destacaram diz respeito, Elaine, é a crítica. A filosofia como um conhecimento que fomenta, que cria condições para desenvolver um raciocínio crítico. Mas só quero chamar a atenção que as outras disciplinas também fomentam isso. Muito bem. Né? Então, não é só a filosofia que puxa esse pensar crítico, essa visão crítica da realidade. Isso, acho que isso é importante. A gente pensar como a filosofia contribui com as demais para que isso fique cada vez mais fortalecido. É isso? Eu gosto de pensar exatamente nessa perspectiva, professor José Hilton, porque costumo dizer aos alunos como a gente definir a importância da filosofia apenas pelo senso crítico. Será que outra disciplina, um professor de artes, por exemplo, não pode trabalhar o senso crítico? Né? Professor de língua portuguesa, por exemplo, até o de matemática, por que não? Então, não basta para justificarmos a importância da filosofia pensar na crítica. Isto é básico dela, é fundamental, ou seja, sem isto não há filosofia, mas não é único. Vou aproveitar agora que a gente concluiu, né, essa parte, para a gente ir para o nosso intervalo. Não saia daí que o Filosofando volta já. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Tem mais educação, saúde e informação nas telas do Rio Grande do Norte. A TV UERN agora transmite o sinal do canal Futura em Mossoró. É no canal 21 da TCM. As nossas boas-vindas para essa parceria.
E estamos de volta com o segundo bloco do Filosofando. Só recapitulando, o tema que está sendo discutido aqui hoje é o ensino da filosofia. E agora, nesse momento do nosso programa, nós separamos, o professor, na verdade, o William, separou algumas sugestões de livros para você que quiser se aprofundar no assunto, não é isso, professor? Sim. O primeiro livro é Metodologia do Ensino de Filosofia. Do Silvio Galo. Esse é um dos nossos filósofos brasileiros que tem investido mais nessa questão do ensino de filosofia como uma questão filosófica, um problema filosófico. E ele faz uma abordagem muito interessante, mostrando algumas possibilidades didáticas da filosofia. Evidentemente, para isso, todos têm que mostrar qual a natureza da filosofia e mostrar em que ela deve se distinguir das demais. E ele coloca o que aprendemos a chamar de oficina filosófica. Algo que seria interessante, inclusive, conferir na palestra que o professor Silvio Galo tem a nos dar. Ele deve falar muito bem sobre isso. O outro livro, vai aparecer na tela, é esse de Sócrates. Não, o Mestre Ignorante. O Mestre Ignorante, de Jacques Rancière. É muito interessante esta obra. Inclusive, o próprio Silvio Galo se vale dela, porque o curioso do Jacques Rancière é que ele vai mostrar que não precisamos saber para ensinar. Então, ele faz uma crítica ao o que ele chama de mestre explicador, para dizer que o mestre explicador, na verdade, causa um embrutecimento do aluno, porque deixa o aluno dependente do mestre. E o mestre ignorante toma por princípio que há uma igualdade de inteligências e assim o aluno aprende sem depender do mestre, no entanto, sem prescindir dele. O terceiro livro vai aparecer na nossa tela também. Agora sim. Sócrates, do ensino da filosofia. Esta é uma obra interessante que toma por base o que eu citei há pouco sobre uma metodologia básica do ensino de filosofia, que é a socrática, é a dialógica. E esse autor defendeu uma tese muito interessante, mostrando por que deveríamos adotar a metodologia socrática para o ensino de filosofia. Ok. E no primeiro livro, o autor é Silvio Galo, não é isso? A nossa equipe esteve recentemente participando do terceiro Sinfilo lá em Caicó. E o professor Josailton foi lá conversar, com ele e a gente vai conferir agora como é que foi. Aqui conosco no programa Filosofando, o professor Silvio Galo. Olá, professor, tudo bom? Olá, tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, primeiro, as boas-vindas, Chegou aqui hoje, e para conversar aqui conosco sobre o ensino de filosofia. O professor da Unicamp, tem uma vasta experiência na reflexão sobre esse tema e no trabalho também com esse tema do ensino da filosofia, e vai estar aqui conosco para a gente poder conversar. Eu acho que para a gente iniciar a conversa, professor, acho que a pergunta principal é sobre a importância do ensino de filosofia, ou a importância da disciplina de filosofia no ensino médio, e as possibilidades hoje dentro desse quadro que se coloca, de mudanças na área da educação e na reestruturação das disciplinas dentro do currículo do ensino médio. Bom, eu acho que nós teríamos muitas maneiras de responder a essa questão da importância da filosofia, ou o papel da filosofia como disciplina no ensino médio. Temos, ao longo da história do Brasil, um debate intenso nesse campo e diversas respostas distintas. A resposta que eu particularmente acho interessante, ou a forma de justificar a presença da filosofia que me parece interessante, ela está articulada justamente com aquilo que a gente entende ser a especificidade da filosofia, aquilo que só a filosofia faz e nenhuma outra disciplina faz. E eu tenho trabalhado já há muito tempo com a ideia de dois filósofos franceses contemporâneos, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, que no começo dos anos 90 publicaram um livro cujo título era justamente O que é a filosofia, e a resposta deles é que a filosofia consiste numa atividade de criação conceitual.
A resposta é simples, é rápida, é direta, mas eles gastam depois quase 300 páginas do livro explicando, né, o que significa isso. A filosofia é uma atividade de criação conceitual. E nessa explicação que eles dão, nessa tematização da filosofia, eles afirmam que a filosofia é a única disciplina do pensamento que cria conceitos, que trabalha com conceitos. Evidentemente que eles vão nos oferecer um conceito de conceito diferente do conceito de conceito que a gente está acostumado a lidar e que a gente fala, por exemplo, em conceitos na física, conceitos na biologia e assim por diante, né? Para esses autores, as várias ciências não produzem conceitos, produzem o que eles chamam de funções ou functivos. E a filosofia, ela sim, produz conceitos. Então, dentro desse quadro, a filosofia se justifica porque ela é a única disciplina que oferece a possibilidade do estudante do ensino médio experimentar pensar por conceitos, experimentar esse trabalho do pensamento por conceitos. Nós sabemos que o nosso currículo é um currículo que está muito centrado nas disciplinas científicas, né? Temos muitas disciplinas de natureza científica no currículo, é importante que tenhamos, mas essas disciplinas, nenhuma delas garantiria, então, essa experiência, essa oportunidade do jovem estudante lidar com isso que é próprio da filosofia, que é o conceito. Então, a filosofia se justificaria por isso. É uma maneira do estudante ter acesso aos conceitos. Bom, só para a gente compreender bem essa perspectiva, esses dois filósofos vão dizer que nós temos basicamente três, que eles chamam de potências criativas do pensamento, que são a filosofia, a ciência e a arte, né? A filosofia, como eu já disse, trabalha com conceitos, a ciência com funções ou functivos, e a arte trabalha com o que eles chamam de perceptos e afetos. Portanto, se a gente pensa a partir dessa noção, seria interessante pensarmos um currículo do ensino médio, já que o ensino médio é considerado um nível de ensino propedêutico à universidade, portanto ele deve ser o mais geral possível. Seria interessante a gente pensar um conceito do ensino médio onde a gente tivesse pelo menos um certo equilíbrio e que oportunizássemos aos estudantes a experiência com o conceito na filosofia, a experiência com as funções nas ciências e a experiência com os perceptos e afetos na arte. Isso me permita, sem atrapalhar ainda mais. Bom, isso caracterizaria a filosofia como um saber aberto? Você caracterizaria, a partir dessa perspectiva, a filosofia caracterizaria então a filosofia como esse saber aberto, que permite esse tipo de reflexão e não conduz a resultados, como acontece, por exemplo, na ciência. Você pensaria nessa perspectiva? Eu concordo com a ideia de que é um saber aberto, mas não de que ela não conduz a resultados. Porque os conceitos são justamente os resultados da filosofia. Então, assim como a ciência produz determinados saberes na forma de funções e a arte produz também na forma das obras, né, de arte, das múltiplas artes que a gente tem, a filosofia produz o seu resultado, que é o conceito. Então, é uma experiência que se faz no pensamento, no âmbito do pensamento, e que tem por resultado o conceito. Mas, por outro lado, ainda que a gente produza o conceito e tenha esse resultado, é próprio da filosofia essa abertura, pelo fato da filosofia não ter um objeto específico, né? A diferença da ciência, né? Porque a gente vai ter cada ciência com o seu próprio objeto. Na filosofia, virtualmente, qualquer tema, qualquer questão pode ser objeto do trabalho filosófico, portanto, ela possibilita essa abertura. Dentro dessa perspectiva que você coloca para a gente refletir, dentro dessa perspectiva, quais são as possibilidades hoje, dentro desse quadro que se coloca, quais são digamos, os prejuízos que podemos ter, né, com a ausência da filosofia, por exemplo? O quadro hoje é bastante complicado em termos de perspectiva, se de fato isso que o atual governo, a toque de caixa, está impondo como uma reforma do ensino médio, que a gente nem pode dizer que está propondo, né,
porque isso vem como uma imposição de um projeto que é protocolado da noite para o dia e se corre com a aprovação sem a preocupação de ter um debate com a comunidade em torno dele. E a gente vem consolidando há muitos anos um trabalho com o ensino médio no Brasil. Portanto, agora a questão passa por uma situação, do meu ponto de vista, bastante complicada, porque esse argumento do projeto do ensino médio do governo de flexibilizar o acesso, ele é bastante complicado porque a flexibilização pode implicar na ausência de experiências como a da filosofia, por exemplo, mas também a ausência da arte, a ausência de outros campos importantes nessa formação geral. Ok. Valeu, professor. Obrigado. Sua reflexão, muito importante e muito vai nos ajudar. Uma honra para a gente a participação de Silvio Galo aqui, né, professor, no nosso programa. Sem dúvida. E como o professor William frisou inicialmente, ele é uma referência brasileira, né, no ensino de filosofia. O professor da Unicamp, tem doutorado, tem pós-doutorado pela Universidade da Unicamp, e que é estadual de Campinas, em São Paulo. E assim, de fato é uma referência. Tem várias publicações, muitos livros. Ele dá palestras e mini-cursos e cursos nas mais variadas universidades brasileiras sobre esse tema do ensino, a metodologia, né, da filosofia. E é muito interessante. Você queria mais alguma coisa a acrescentar? Porque o nosso contato com ele, e isso é realmente uma grande honra, ela citou, realmente, digamos assim, chama a atenção, quer dizer, puxa e engrandece o nosso encontro, o Sinfilo, né? O encontro do Sinfilo. E acho que isso foi muito importante. Você viu aí a nossa entrevista, nosso bate-papo com o professor Silvio Galo. A importância dele é inegável, ele é um dos expoentes atualmente sobre essa discussão do ensino de filosofia, e o bom é que ele propõe essa metodologia com base no Gilles Deleuze, né? Um filósofo contemporâneo, e como tal permite pensar a nossa contemporaneidade sem descartar os clássicos. O Silvio Galo fez isso com maestria e merece o nosso estudo e o nosso aplauso. Ok, o Filosofando está chegando ao fim, mas antes o professor William separou uma frase que diz assim para a nossa reflexão: o que não pode ser transposto não é uma verdade. Simone Weil, é isso? Então, obrigada, professor. Fica aí a frase para reflexão. Queria agradecer ao professor William por estar conosco aqui no programa. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a todos e parabenizo pelo programa. Agradecer a Josailton também pela contribuição de sempre. Obrigado, valeu. Até a próxima. Como o Josailton falou, até a próxima. Obrigada pela sua companhia.